Oi, voltei com a leitura do livro Revolução Familiar do Dr. Daisaki Ikeda. Vamos a mais um capítulo? Mesmo que ultrapassem a idade do casamento. Falando de modo geral, parece existir para as mulheres uma idade própria para se casar. As moças, em sua maioria, quando passam essa idade, sentem incerteza em suas vidas. Não há necessidade de serem pessimistas. Mesmo que não possam realizar o amor ideal aos 30 anos, não precisam ficar pessimistas por não se casarem. A felicidade na vida conjugal não é determinada pela idade. Algumas mulheres que se casam aos 19 ou 20 anos tornam-se viúvas ainda muito jovens e encontram-se angustiadas com muitos problemas. Há moças que se casam e se tornam donas de casa comuns. Muitas destas jovens mulheres aparentam ser mais velhas do que suas idades e parecem apresentar uma atitude desesperançada em relação ao futuro. Muitas mulheres têm relacionamentos com suas sogras, os quais frequentemente não são bons. Essas mulheres com frequência vivem a lamentar-se do seu casamento prematuro. De vez em quando, há algumas que sofrem com problemas econômicos em virtude de sua jovem inexperiência. Por outro lado, muitas mulheres que se casam depois dos 30 encontram uma recompensável vida de felicidade. Economicamente falando, essas mulheres são mais estáveis e socialmente falando, estão melhor munidas para tratar dos problemas que com frequência incomodam os casais. Não há necessidade de apressar-se para o casamento. Entre aquelas que não se casaram até os 30, há muitas moças joviais e encantadoras. Há muitas que estão dando o melhor de si, trabalhando com zelo a fim de realizar as ambições da sua vida. O componente mais importante na vida de uma mulher é a esperança em relação ao futuro, obtida através de uma filosofia que sustente uma visão progressiva da vida. A filosofia de uma mulher determinará o seu caminho individual na vida. A perda da confiança devido à aparência, à fortuna ou às circunstâncias familiares pode alterar as feições de uma mulher. Se ela for servil e apática, seu ambiente será como um reflexo num espelho rachado. A fraqueza no caráter de uma mulher aparecerá. A inveja em relação aos amigos e vizinhos que parecem estar em melhores condições, bem como o ciúme e o ressentimento para com as outras jovens, colocar-se-ão no caminho da busca da felicidade de uma mulher. E o melhor é não perder a essência, né? Ainda que uma mulher seja solteira, se tiver uma brilhante perspectiva da vida, não terá razão para sentir-se apreensiva em relação ao futuro. Através dos seus esforços sinceros no sentido de preencher uma vida de confiança, desenvolvendo seus pontos bons, será afinal recompensada com uma felicidade que se iguala à sua sinceridade. A atração ou encanto das jovens e a aparência estão muito abaixo da qualidade intrínseca de um ser humano. Por isso, devem conduzir uma vida diária significativa, acreditando firmemente que, adquirindo a confiança dos outros, abrirão o caminho da felicidade. Ah, que fofo que é esse Daisaki Ikeda. Muito gracinha o conselho, né? Que ainda hoje, os tempos mudaram muito, mas ainda hoje as mulheres se aproximam dos 30 já fica meio aflita se não tem um relacionamento sério, ou se está ainda muito longe de um casamento, né? Então, ele fala aqui que justamente não perder o melhor dela, né? Não se deixar perder pelo caminho, se dominando pela inveja, né? Enfim, pela desesperança. Se ela continuar sendo o que é, cultivando os melhores sentimentos, não vai ser tarde. Muito linda, adorei. A vida do homem é comparável a uma maratona. Um famoso autor japonês, cujo nome já citei antes, disse uma vez: observem ou não, eu florescerei. Penso com frequência na profundidade dessa frase, tal como uma ameixa é uma ameixa, uma cereja e o crisântemo um crisântemo.
Cada qual tem suas próprias características especiais. Os seres humanos também são assim. Tal como as mais diversas flores podem ser moldadas em um encantador buquê. As pessoas com suas amplamente variadas personalidades estão unidas para compor a vida e manter a sociedade. Uma vez que somos uma parte deste buquê, não devemos jamais retratar um sentimento de inferioridade só porque nossa aparência não é bonita. É natural desejar beleza e uma vida de alegria ou fama, mas é duvidoso que alguém obtenha para sempre a felicidade desejando isso somente. Espero que as mulheres adquiram sabedoria e desenvolvam a habilidade a fim de distinguir com clareza a verdade. A fama não significa necessariamente grande qualidade interior, nem tampouco indica a habilidade de uma pessoa para ser um líder na sociedade, não é? Não se enganem julgando as coisas através das aparências exteriores apenas. Construam a confiança reanimando-se de que são verdadeiramente felizes e confiantes em relação ao futuro. Ao invés de serem indecisas como um ratinho correndo de um lado a outro, procurando temerosamente restos de comida. A vida é tal e qual uma maratona. Mesmo que um atleta possa estar liderando a corrida até os 5.000 metros, se aí cair no chão, seus esforços não terão significado. Um corredor, aplaudido por espectadores por manter-se à frente dos outros, ainda perderá a corrida se cambalear nos 9.900 metros. Uma pessoa que continua até o fim da corrida é vencedora. Chegar ao segundo ou terceiro significa muito pouco, mas ainda é importante continuar avançando até que alcance o objetivo. A felicidade e a infelicidade são frequentemente determinadas pelo intervalo entre o amor e o casamento. Isto é especialmente verdadeiro para uma mulher, uma vez que na maior parte seu objetivo máximo é o casamento. O casamento é o ponto de partida de uma nova vida. Não sejam precipitadas em relação ao casamento ou se deixem dominar pela vaidade e aparências superficiais. O casamento aos 22 anos ou 23, após gastar milhares de dólares numa pródiga recepção e cerimônia de casamento, pode terminar em divórcio ou numa vida de infelicidade. Algumas que se casam aos 18 ou 19 anos não são tão infelizes que acabam com a própria vida. Como disse anteriormente, muitos exemplos têm se comprovado que aquelas que se casam tarde na vida, sem uma grande cerimônia, podem construir vidas felizes. O casamento é uma finalidade para as jovens e a linha inicial para uma vida feliz. Acredito que uma mulher deva tomar tempo para agir com prudência e sinceridade, de maneira que a vida conjugal possa produzir o fruto da felicidade. Que gracinha! Eu sou apaixonada por doutora Saquiqueda, sou suspeita para falar, mas eu já estou chateada que já está acabando, né? Mas, então eu vou parar por aqui e continuo num outro trecho, tá bom? Até mais!